um artigo que eu, o Rafa e o Gabriel, a gente escreveu, ele ainda não está publicado, a gente está fazendo umas correções, mas em breve será publicado, chamado Escolhas Técnicas na Pesca da Tainha, o uso do motor nas canoas e relações mais que humanas em Florianópolis e Santa Catarina. Esse artigo ele foi pensado depois que a gente participou de uma reunião lá num rancho na Praia do Campeche, no Rancho Fada, família Daniel, e nós fomos convidados, né, junto com representantes de instituições do poder público, o Ministério Público, outras universidades também foram convidadas, o DESC, o IFSC, e pescadores de outras praias, né, do Pântano do Sul, da Barra da Lagoa e do Campeche, acho que foi isso, foram essas praias. E eles foram convidados para uma reunião para debater, além de outros ordenamentos pesqueiros, né, questões de legislação de pesca, o uso do motor na canoa da pesca de arrasto de praia para pescar tainha, né? Depois a gente vai entrar melhor assim, nas explicações, mas é uma técnica que ela é usada a remo, né? A propulsão da canoa é a remo, e veio essa demanda de um pescador de colocar o motor, né, que não é permitido em lei, ele queria modificar essa lei, e aí os pescadores se juntaram para debater isso, né? Daí a gente vai ver melhor depois. Mas acho que a estrutura aqui da apresentação, só para falar rapidinho, o Gabriel vai iniciar e vai fazer uns preâmbulos, daí depois eu vou explicar melhor o artigo em si, e aí o Rafa vai fazer as considerações finais do trabalho. Se der tempo, senão... Senão vocês vão ter que esperar o artigo. Isso aí. Bom, pessoal, assim, a gente pensou aqui talvez para uma introdução, imaginando que talvez alguns de vocês não conheçam a gente, o trabalho que a gente já faz há algum tempo, não só a gente, mas muitas das pessoas que participam do Canoa e tal. Então a gente pensou assim, um certo preâmbulo, uma certa introdução que fala um pouco de uma certa linha de pesquisas dentro do Canoa, falar um pouco a respeito disso, como é que se chega a isso, e que nos dá uma das trajetórias possíveis para chegar a essa pesquisa, a essa reflexão que nos trouxe, que resultou nesse artigo. Então, assim, só em termos bem gerais, assim, como vocês estão vendo aí, a costa brasileira é bastante extensa, tem 7 mil quilômetros de extensão no litoral brasileiro, sem falar que a gente vai acrescentar ainda o mar territorial e a zona econômica exclusiva, né, que são linhas que se prolongam da linha da costa para dentro, né, você tem uma área total de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? E nessa linha costeira, você tem informações bastante diversas, como a gente tem informações geológicas distintas, baías, costões, praias, arrecifes, etc., ilhas costeiras, oceânicas, etc., mas também infraestruturas, como cidades e vilarejos, complexos portuários, pontes, canais, etc., ao longo de toda essa costa. Bom, então, ao longo de toda essa área, dessa área, não só da costa, mas inclusive dessa área lá dentro, você tem formas variadas de presença e atividade humanas e seus efeitos diretos e indiretos que produzem, né, que estão diretamente relacionados a diferentes paisagens que emergem na costa e mar adentro. E isso ajuda também a entender essa vastidão costeira do Brasil, uma diversidade de formas de ocupação ou de habitação desse litoral, ajuda a entender também porque um subcampo particular da antropologia tem sido bastante profícuo na antropologia brasileira, que é o que é conhecido como antropologia marítima ou antropologia da pesca. Para quem não sabe, isso é um subcampo disciplinar que vai se constituindo na segunda metade do século XX. Talvez o marco da constituição desse subcampo seja a publicação do Pescadores Malaios, do Raymond Furr, cujo subtítulo é Uma Economia Camponesa. E justamente, a partir desse trabalho, uma série de reflexões surgiram na antropologia sobre a pertinência ou não de abordar populações como os pescadores malaios, né, populações costeiras, comunidades cujo modo de vida tem uma relação íntima com o mar. A questão era se seria conveniente ou pertinente abordar essas comunidades com um referencial teórico, conceitual e metodológico que a disciplina criou, tendo como referência o campesinato ou outros modos de vida terrestres. Essa era uma questão inicial.
E é justamente a partir dessa questão que se constitui, então, a antropologia marítima como um subcampo, a partir da reivindicação e do reconhecimento, então, das especificidades desses modos de vida marcados pela instabilidade e imprevisibilidade do mar. Imprevisibilidade e instabilidade essa atribuídas a fenômenos meteoceanográficos, a uma certa inadaptabilidade dos nossos organismos humanos ao ambiente marinho e assim por diante. No Brasil, a antropologia marítima, então, na verdade, de certa modo, a gente pode dizer que ela já vinha se constituindo até mesmo antes, digamos, desse marco internacional, que foi a publicação do Malay Fisherman, com os trabalhos da Gioconda Mussolini na década de 40, que é uma precursora não só da antropologia marítima, mas da antropologia como um todo no Brasil. E depois vários outros autores e autoras, Fernando Mourão, Luiz Fernando Duarte, Ana Maria Beck, Simone Maldonado, o Antônio Carlos Diegues, que é uma referência muito importante nesse campo, e assim por diante. Então, mas o que seja característico da antropologia, dessa produção da antropologia marítima no Brasil, é que, mesmo que sob perspectivas teóricas diversas, as discussões, as etnografias realizadas, seja no litoral nordeste, sudeste, sul do Brasil, ou mesmo no litoral norte, giraram em torno de alguns temas são bastante recorrentes, relacionados à organização social, sobretudo à organização do trabalho, e do acesso e da partilha dos produtos, conhecimento sobre o ambiente marítimo, etc., impactos de novas tecnologias, industrialização da pesca, acesso ao mar e os efeitos da especulação imobiliária e do turismo sobre essas populações, impactos de políticas e legislações ambientais, a criação de áreas de proteção ambiental, políticas de gestão pesqueira, etc., como tudo isso incide sobre os modos de vida dessas comunidades. Pois bem, no âmbito do canoa, a gente poderia dizer que, ou pelo menos no que diz respeito a esse tipo de reflexão que nos trouxe desse artigo, tem uma forte inflexão, digamos, dessas questões, de um certo interesse também por essas comunidades, por essas populações que habitam em íntima relação com o mar, digamos assim. Tem uma inflexão da antropologia da técnica, que, para quem não sabe, também é um outro subcampo disciplinar, fundado por Marcel Mauss e pelo André Lavoie-Morin, em meados do século passado, um pouco, na verdade, na primeira metade do século passado, do qual talvez algumas ideias centrais que a gente poderia elencar aqui são a ideia das técnicas como atos sociais eficazes e aprendidos ou transmitidos, que é a expressão que o Marcel Mauss vai utilizar, a importância das técnicas na constituição da humanidade, seja no âmbito filogenético, mas também ontogenético, o foco em processos técnicos mais do que nos resultados desses processos, isso é a ideia, então, de que esses processos são irredutíveis à execução mecânica de um projeto, porque justamente implicam complexos emaranhados de relações entre humanos, materiais, energias e outros componentes do ambiente. Enfim, uma dimensão corporificada também desses processos, relacionada a aspectos motores, perceptivos, que ultrapassam, digamos assim, uma dimensão simbólica e verbal, que são irredutíveis essa dimensão simbólica e verbal. Então, eu diria que esse domínio da antropologia da técnica também sempre nos inspirou, de alguma maneira. Da antropologia e desse domínio em particular, eu acho que destacaria talvez três noções são centrais, pelo menos que aparecem aqui no nosso trabalho, na reflexão que nos trouxe esse artigo. A noção de escolha técnica, a noção de ambiente associado, ambiente técnico-geográfico, que são noções do Lavoie-Morin e do Simondon, respectivamente, que a despeito de algumas diferenças, têm certas semelhanças, e a noção de cadeias operatórias também, que eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito delas. Para além da antropologia da técnica, a gente poderia falar também de algumas outras inspirações de outros autores, autoras que têm nos inspirado com algumas noções. Por exemplo, a noção de percepção do ambiente, do Ingold, e de artes de notar, da Tsim. As noções de socialidades mais que humanas, da Natsim, novamente, e também esse subcampo dos estudos multiespécies. E, por fim, uma certa noção de paisagens emergentes, que articulam também Tsim, Ingold, entre outros autores, e assim por diante. Em suma, essas são alguns autores, algumas ideias que têm inspirado uma série de reflexões e pesquisas que nós três aqui temos desenvolvido
individualmente ou em parceria, e que também algumas outras colegas que estão dentro do Canoa, orientandas, orientandos, colegas professores e assim por diante. E é isso. Então, agora eu vou trazer um pouco assim para vocês focar mais assim no nosso exemplo etnográfico, né? No que a gente está analisando ali naquele artigo. Até Rafa, se quiser também contribuir com alguma coisa durante para ter tempo para falar aí, fica à vontade. Mas então, assim, só para localizar um pouco assim a temática, né? A gente está trazendo, né, uma pesca que é da espécie de peixe tainha, acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo está em Florianópolis, afinal. E o cerco de praia, que é essa técnica de pesca que a gente vai analisar, né? Que é a técnica para capturar as tainhas, né? Tainha é uma espécie de peixe que ela assim, o que eu destacaria aqui, né? Que é um peixe, é uma catábroma, né? Ela reproduz em água salgada, né? E ela se desenvolve em água doce. Então, ela tem essa característica de migração e de viver em estuários, estuários do sul aqui do Brasil, mas também no Uruguai, na Argentina. Então, ela tem essa característica de se juntar em cardumes, né, grandes e fazer esse processo migratório, né? Então, e nesse ciclo de vida, pode ficar um tempo aí, vou fazer uma introdução. E nesse ciclo de vida da tainha, né, nesse processo migratório, ela tem muito assim, ela compõe, né, esse ciclo de vida por ventos, correntes, marés, temperaturas, né? Esses cardumes viajam de sul a norte, portanto, e principalmente com o vento sul. E aqui, né, em Florianópolis, a temporada, né, que ela passa, então essa temporada de pesca, ela acontece de maio a julho e com diversas artes de pesca, industrial, artesanal embarcada, de tarrafa, com botos, né, como no caso de Laguna, e esse cerco de arrasto de praia, que é essa técnica da foto aqui do Rafa, ali na Barra da Lagoa, da parelha Saragaço, que o que é uma parelha, né? Uma parelha de pesca, ela é um coletivo de pescadores, canoas, redes, apetrechos, o rancho, né? E esses pescadores, eles têm funções dentro dessa parelha, né? Tem o patrão, né, que é como se fosse o que comanda ali o ritmo, os vigias, os remeiros, os chumbeireiros, cozinheiros e os camaradas, né? É uma pesca que ela reúne muita gente para trabalhar nisso. Então, os camaradas normalmente são cerca de 30 a 40 pescadores que trabalham para acontecer um cerco de praia, né? E eu destaco aqui o papel do vigia, né, que é esse cara que fica na praia ali, notando a presença do cardume, né, de quando esse cardume encosta na praia, porque a tainha, então, ela faz esse movimento, e é ele que sinaliza o início da ação, faz um cálculo ali estimado da quantidade de tainhas, da localização em que ela está, da direção que o cardume está se movendo, da velocidade. Então, tem todo esse trabalho, né, para acontecer o cerco, né, a pesca, tem essa sincronia entre canoa, rede, né, o mar, né, as condições do mar e a condição também do cardume, do peixe que está ali encostando na praia. Aí pode passar, Luana. Então a gente traz assim, meio que um esqueminha de como seriam essas condições para um cerco de praia acontecer, né? Que como é que a canoa sai da praia, cerca a rede por trás desse cardume de peixe e os camaradas puxam essa rede, né, da praia até chegar na areia com os peixes, né? Então, essas condições para o cerco, elas podem variar, né, conforme a praia, como o Gabriel falou, essas características da costa, né, podem variar também daí como vai acontecer esse cerco, pode variar conforme o dia, a hora do dia, a maré, a corrente, o vento, mas a gente formulou um esquema geral, né, que seria uma primeira condição, né, a ocorrência de quadras de ventos apropriadas, que é vento sul, e depois um vento norte ou nordeste para que os cardumes se aproximem da costa, a presença e o comportamento das tainhas mais notadas pelos vigias, né? Não adianta ter só o peixe ali se o vigia não notou e não fez a sinalização,
que os peixes não estejam dispersos, eles têm que estar, né, agrupados nesses magotes ou mantas, né, para eles conseguirem fazer esse movimento de circular e puxar eles, e que a ondulação, né, e a intensidade das correntes e do vento não sejam fortes a ponto de impedir a navegação da canoa. Então a canoa precisa sair da praia, da areia, fazer esse movimento de circular e voltar para a areia. Só que não é qualquer navegação, pode passar. Aí no caso aqui é uma navegação a remo, né, uma propulsão com força humana, né, não tem motor na canoa. Vocês podem ver, a gente trouxe aqui 2 exemplos. Esse daqui eu não sei de qual praia é, mas eu tirei de um grupo de pesca do WhatsApp que eles mandaram, que são as posições dos remeiros. São 4 remeiros, né, de voga, se chama de voga porque é aquele remo que se rema assim, né, não é tipo o remo havaiano, né. Oi? Eu acho que eu pensava em inglês. É dos ingleses? Ah, que bom que sabe. E a gente pode ver até as posições, elas acabam sendo a mesma nas diferentes praias, mas o nome muda. Aqui é a proa, contrameio, meio e ré. Ali do outro lado a gente tem um exemplo do Saragaço, né, que é lá da Barra da Lagoa. Ali é uma cartilha que eles fizeram para a escola de remo da Saragasso. Aí tem o remeio da proa, contra-ré e ré. E o patrão, né, ele vai com um remo de pá, que daí é como se fosse o remo havaiano, mas fazendo o papel de leme, né, de direcionar a canoa. Então, essa navegação, ela é propulsão a remo. E eu trouxe essa cartilha da Saragasso, porque é interessante, que coloca todos os remadores precisam observar antes de entrar na água: corrente, vento, ondulação, e esperar o comando do patrão para sair. Já é bom comentar que nós 3 temos um certificado de Isso é importante. Tem que projetar para provar. Na real, depois tem um vídeo aqui do Gabriel. Nós temos um projeto de extensão que a gente fez e continua tendo as aulas de remo. Se alguém tiver interesse, a gente pode passar o contato. É de grátis. Tem uma turma agora já. Eu sou uma turma esse ano. E eu trouxe só uma continuação aqui, já estou estendendo assim. Mas é que eu achei legal aqui a continuação da cartilhinha de remo, depois eu posso passar para vocês, mas só para destacar. As remadas são lentas, sincronizadas e rápidas, em marcha de viagem ou explosão, até mesmo para sair ou entrar nas ondas. Então tem toda essa sincronia daqueles 4 remeiros com aquele remo enorme, super pesado, né? Não é uma questão também de força, eles falam, é mais da sincronia do que ter aquela força, né? Então pode passar. E aí, só para... Então, daí eu trouxe, né, tudo isso porque decidir sair da praia para fazer um cerco, então tem todos esses fatores, tem todo um cálculo, né? Então, muitas vezes, assim, não agir, né, conforme a condição, tem consequências, né? E, por exemplo, um vigia que está em dúvida se as tainhas juntaram mesmo e se vale a pena sinalizar, essa dúvida pode fazer perder um cardume que daria mais de milhares de tainhas. Ou então também se antecipar e avisar antes para sair, pode fazer pegar menos peixes do que pegaria se tivessem aguardado juntar aqueles cardumes. Então tem todas essas escolhas, né? E o quinhão, aquelas tainhas que são depois capturadas, elas são divididas, né? Elas não... o trabalho dos camaradas e dessas pessoas que trabalham na pesca não é em troca de um salário, é em troca do quinhão, que é o peixe que vai ser dividido. Então, todos os camaradas estão dependendo dessa escolha, dessa decisão de entrar na água ou não, para depois ter mais peixes para dividir. Então, está todo mundo ali aguardando isso, né? E aí, qual foi a demanda e os argumentos dessa reunião, né? Como eu estava falando, a gente foi chamado nessa reunião que aconteceu em dezembro de 2022 e foi uma demanda de um pescador lá do Campeche, individual, de uma das parelhas, que ele queria rever essa lei da pesca que diz que o uso de motor é só permitido na pesca de arrasto de praia entre os municípios de Passo de Torres e Imbituba, que são municípios aqui do sul de Santa Catarina, não sei se vocês conhecem, mas aí, né, como o Gabriel falou, a característica da costa
depois de Laguna, a costa aqui de Santa Catarina é como se fosse a praia do Rio Grande do Sul. Sabe aquela praia que é só uma praia só que vai reto e tu não vê fim? Então ela não é entrecortada por costões, por baías, né, essas praias como a gente vê aqui na ilha. Então o uso do motor já há muito tempo ele é incorporado na técnica de arrasto de praia lá. Então tem lei que permite, e esse pescador trouxe essa demanda aqui para Florianópolis, porque eles lá no sul de Santa Catarina podem ter motor e a gente não. E esses pescadores, os outros que se juntaram para fazer a reunião, já falaram que eles estavam levando uma demanda coletiva, né? Muitas praias se organizaram para elencar argumentos de por que eles não querem que seja usado motor na canoa. Então eles também praticam, né, o cerco de praia, remo, e eles falaram, a gente não quer o motor. E aí eu trouxe, surgiram na reunião, né, argumentos que eu chamei aqui de comuns contra, né. Também tinham professores da área ambiental, a gente da antropologia, e surgiu, né, é maior poluição ambiental, sonora, tem perigo, porque é mais perigoso, vai que um camarada cai na água, o motor pode machucar, ou então um argumento mais da área assim, de patrimônio cultural, né? Não, essa tradição a gente tem que resguardar da forma que é. Só que a gente achou interessante que, por parte dos pescadores, foram outros 3 argumentos que surgiram e foram elencados como os principais. Depois saiu uma carta que foi assinada por todos os presentes, para as autoridades, né? Para falar, a gente não quer que mude a lei tá boa da forma que a gente viu. E aí eu trouxe aqui só para exemplificar, né? Aqui tem um levantamento das informações da pesca, do IDP, que traz onde é usado canoa motor, no arrasto de praia, e onde há remo. Daí a gente pode ver que são nesses municípios do sul, né? E isso é da temporada entre 2022 e 2023. Olha isso, 153 parelhas de pesca aqui em Santa Catarina. Pode passar. E aqui uma fotinho só de como é lá no sul, né? A canoa a motor, e olha como eles estão quebrando as ondas para passar. Tal, né? Um pouco diferente do que a gente vê nas praias de Florianópolis, que não tem essas características. Pode. Aí agora só para trazer daí os argumentos, né? Os 3 argumentos que eles elencaram. O primeiro foi a pesca é coletiva. Se a pesca permanece coletiva, o ganho permanece coletivo, né? Eles trouxeram que o motor poderia reduzir a quantidade de camaradas trabalhando junto na pesca. Não iam precisar de todos aqueles remeiros, não iam precisar de gente remando e largando a rede. Então poderiam sair em 2, né? Como até a gente viu, acho que ali no sul é assim, saem em 2, um controlando o motor, o outro largando a rede, né? Então diminuiriam os camaradas que trabalhariam juntos. E eles trouxeram, né? Que é isso, pesca coletiva, ganho coletivo. Eles trouxeram bem pontualmente que, inclusive, o quinhão, né, o peixe, ele não é mercadoria, não é dinheiro. Ele tem, né, um valor afetivo e simbólico que é justamente constituído por causa dessa técnica coletiva, depois a distribuição do peixe, né? Se pega pouco, distribui pouco. Se pega muito, distribui muito. Então não tem, né, um salário único que, independente do que eu pegar, eu vou ganhar aquilo. Ou então, se pegar mais, é só o chefe que vai ficar com aquele excedente, né? Também pode passar. E aí a gente trouxe algumas falas, né? Eles falaram assim, cada motor foge de nossa cultura, de nossa tradição. A pesca da tainha é comunidade, é família. Não é só ir lá puxar rede. Todo mundo ganha, beneficia todo mundo. Isso aqui é comunidade. Quanto ganha o dono da rede? 25%. O restante é o quinhão entre os camaradas. Se liberar o motor, a tainha vai virar real, moeda. Isso aqui foram falas, né, trazidas pelos pescadores no dia. E aí eu penso assim, né, aqui tipo essas palavras, tradição, comunidade, quinhão, podia ser pensada como, né, umas coisas abstratas, assim, né, tipo, questões abstratas, mas não. São questões bem materiais que estão sendo ameaçadas pela mudança de um elemento técnico nesse sistema, né? Se mudar um elemento técnico, essas coisas seriam ameaçadas. Aí, o segundo argumento é competição e cooperação humana, né? Eles refletiram, falaram, né, que a maior velocidade numa canoa motor vai
a consequência vai ser menos esforço e mais facilidade para fazer vários lanços. Não vai ter mais aquele jogo de ver se vale a pena sair, se não vale. Então, independente da quantidade de peixes que tiver ali na praia, juntou ou não juntou, eles vão estar saindo várias vezes porque o motor vai poder ir e voltar. Ah, não pegou nada? Paciência, voltou, vamos tentar de novo. Não é que nem aquele cálculo, como eu falei, do remo, sair da praia, né? Então é uma decisão que parece sempre favorável sair. Tipo, veio qualquer coisa, saiu. E aí eles trouxeram, né? Isso vai fazer que não se espere aquele peixe se juntar na praia. E se não juntou numa praia, pode juntar em outra. Às vezes o peixe só sai por fora e vai juntar na próxima praia. Então tanto uma competição entre parelhas e praias como uma cooperação. E isso fica evidente quando a gente vê os grupos de WhatsApp deles, acho que eu até que nem vou ler, mas que a gente vê nos grupos que eles falam, passou tantas tainhas para ir, fica de olho, eles chegam a trocar essas informações. Então é uma competição, né? Tem a jocosidade de falar que eu peguei mais, tu não, eu pesco melhor, tu não, mas também tem essa coisa de competição, cooperação entre as parelhas. Então a gente trouxe a reflexão de talvez, além de uma comunidade só, né, como nas falas falaram, das praias, é uma comunidade entre praias e entre parelhas, né, de diferentes praias. E o terceiro argumento, e último, aí a gente traz aqui a competição e cooperação, né, também essa coisa que é dupla, assim, mas parece que tá junta, mais que humana, né, que eles vão falar, como no segundo argumento, não vai permitir a tainha escapar, juntar em cardume. A tainha, ela entra nas praias para se alimentar, né, eles falam para dormir, então a gente vai atrapalhar isso, a gente vai... uma convivência que já é de tantos anos, né, até trazendo Jags, assim, pensando numa história ecológica da tainha e a pesca constituindo sociedades, vai ser uma coisa que vai atrapalhar ali aquela comunidade e aquela socialidade já de muitos anos, e não vai permitir que ela escape, né? Um dos pescadores que foi na reunião, ele sempre fala assim, que o monitoramento pesqueiro ele é muito feito pelas tainhas capturadas, mas eles veem muitas tainhas escaparem, né? Então, como que um número de monitoramento está falando a quantidade de tainhas que tem no mar, se eles só calculam o que é capturado e não o que passa, né? Então, a gente pensou assim, né? O que a gente chamou também de cooperação, né? Porque é um compartilhamento daquele espaço da praia, né, de pescador tainha, uma competição em superar ela, né, para conseguir capturar ela, mas de forma justa e responsável. Foi isso que eles trouxeram na reunião. Aí, isso da minha parte. Acho que uma das coisas que eu queria acrescentar, né, acho que está mais no final do artigo, aí, esse último slide, né? Afinal, o pessoal está pegando uma quantidade grande de carbonos para vender também. Tá? Então, essa ideia de que vai virar real, assim, se a gente olha com um olhar assim, apenas do ponto de vista da mercadoria, fica um pouco estranho, né? E a gente tem um esforço aqui de tentar entender um processo de transformação desses cardumes em algo que vai ser o que eles vão chamar a tainha do curso, né? A tainha que tem na corrida, que percorre todo esse sul do Brasil, mas que vai se tornar a tainha de cada praia capturada, né? Que vai ter uma diferenciação nesse sentido que a gente vai valorizar enquanto verdade, né? E a gente trouxe aqui esse termo aqui do Yuki Hui, aqui cosmotécnica, mas no sentido de que é um autor que resgata essa reflexão que o Gabriel mencionou, né? Levado urbano, teologia da técnica, trazendo a ideia de que a gente tem esse processo técnico da pesca com cerco de praia, a própria praia com parte desse meio técnico. As praias, as baías, os costões já são parte desse cerco que vai ser realizado, né? Os vigias eles se posicionam de uma maneira tentando entender esse processo onde é possível colocar a rede e interceptar esse movimento dos cardumes. Mas também tem essa relação de que a tainha ela está voltando para a sua praia, né? Tem essa questão que vai juntar a questão da cosmotécnica também com essa dimensão, a gente pode dizer moral, até ética, nesse sentido dessa relação que é um pouco diferente de imaginar um estoque de peixes, né, com engenharia de pesca, ou uma população, né, ecologia nesses termos, um ponto de
vista mais estatístico, né, com o que eles estão entendendo aqui como uma espécie companheira, né, ou como sujeitos, digamos, com quem está se praticando esses encontros durante cada temporada. Então tem esse esforço, né, de promover essa praia da pesca, a gente colocou isso já em outros textos também, né, no sentido de fazer com que essa praia se torne uma praia da pesca com um cerco de praia, né, e com a rede de arrasto nesses termos, né, que seria algo que a gente coloca no artigo, uma grande diferença da pesca dita artesanal para a pesca industrial, né. A gente sabe que na legislação brasileira essa diferença está colocada em termos de escala, né, em termos de tipo de equipamento utilizado, né. Mas nesse debate aqui que aparece no texto, que é esse encontro que a André mencionou, né, o debate não era tanto em torno assim, de qual equipamento é tradicional, qual não é, né, qual equipamento é artesanal, qual é industrial, né, mas justamente de entender que esse é um limite tênue, né, e que só consegue perceber se a gente entender essa dimensão mais, o Marcel Mauss diria, da eficácia, né, que o Rui traz muito essa dimensão da tecnodiversidade, nesse sentido de que talvez para o sul do estado, né, ou às vezes a gente também conhece lá no Farol de Santa Marta, né, são mares muito mais difíceis de colocar uma canoa, né, e uma rede, então, principal, né, são ambientes muito diferentes do ambiente associado que a gente tem em outras praias, né, mais ao norte, né, mas mesmo dentro da ilha, aqui em Florianópolis, a praia do Campeche é muito diferente da Barra da Lagoa, né, a gente fez a pesquisa, né, o Pântano do Sul, ou seja, cada uma dessas praias tem um mar diferente, se a gente for olhar do ponto de vista das comunidades pesqueiras, né? E não de novo de um ponto de vista universalizante. E essa seria uma grande dificuldade da legislação brasileira também, de aplicar uma única regra para todos os coletivos. Esses debates são muito interessantes para pensar essas diferenças internas a esses grupos. Alguns também, né, o pessoal fala dos velhinhos do Campeche, o pessoal da Barra, que não são tão jovens assim, parece que já foram jovens, mas não são mais, né? Tem umas diferenças internas aí, mas há um pouco esse entendimento da construção. Eu lembro do Chima comentando isso, que tinha que dar chance para a tainha fugir, né? É uma contradição meio estranha, assim, da gente olhar, né? Que para a pesca industrial é um absurdo, né? Ou seja, uma rede de arrasto, também utilizada a rede de arrasto na pesca industrial, mas é uma rede que pega tudo que tem no solo do oceano, né? Desde os filhotes, tem outras espécies, né, que vão ser desperdiçadas, né? Ou seja, outra lógica aqui de utilização, né, de recursos. Enquanto que a pesca de arrasto de praia ela é seletiva, né? A malha da rede permite pegar só os peixes maiores. E tem esse esforço de pegar o peixe que veio para a praia, né? Que é muito diferente do que eles chamam da caça de malha, que é aí atrás dos cardúrios, né? Que é um outro tipo de modalidade de pesca. Então, essa expressão de que o peixe ia se tornar real, no sentido de que uma parelha que demanda toda uma organização social, né? Bem na linha do ICAI, assim, coletivo que precisa obedecer a um conjunto de regras, né? A gente diz que é uma técnica tradicional é porque ela tem um jeito certo de fazer, né? Tem uma estética apropriada, se tornaria um outro tipo de empreendimento, em que a gente teria dois camaradas, né? Ou três, uma máquina, enfim, né? Uma embarcação a motor, daqui a pouco também uma traineira, né? Daqui a pouco a gente começa a fazer uma transformação técnica que leva a uma transformação dessa relação muito espécie que está colocada aqui, né? Passam a prescindir, inclusive, da praia. Seria esse o extremo que a gente veria aqui, né? A canoa-remo, ela depende muito de um conhecimento, de uma técnica que sabe lidar com o ambiente costeiro onde a parede está colocada, né? Uma canoa motor, ela rompe com essa lógica, né? Ela basta lidar com outros elementos. Então, que a gente tem aí uma perda, né? No sentido de uma retórica da perda, né? De uma perda da tradição, de uma modernização, é nesses termos que a gente está colocando, né? No sentido de pensar uma conservação de um modelo único, né? Então, a gente vê os pescadores utilizando, né, celulares, redes sociais, walkie-talkies, drones, né? O pessoal é bem equipado, inclusive, né? Rádio, amadores, usam vários tipos de tecnologias, né? Eles não são contra o uso da tecnologia nesses termos, né? Eles têm boas câmeras também, enfim, fazem suas próprias imagens, né? A gente não está falando aqui também no pessoal querendo conservar uma tradição, assim, passada, né? Mas de fazer uma escolha técnica, que é o central do argumento do texto, né? E há uma escolha pela canoa-remo, né? E a gente, quando foi fazer a escola de remo, a gente consegue entender melhor, assim, né? Ou seja, o quanto essa canoa vira um corpo só na água, quando não é a gente que manda, né? Quando o pessoal que sabe remar. E consegue, de fato, criar essa relação com o cardume, né? De
de enganar o cardume, né? Um pouco essa técnica, ao mesmo tempo de saber perceber essa movimentação e de fazer um cerco que é o movimento oposto do cardume. Então, precisa antecipar uma série de movimentos aí dos cardumes, que é diferente de usar um sonar, né? De usar um tipo de equipamento que a gente vê na pesca industrial, né? Que vai prescindir dessas relações sociais todas. Né? Esse seria um pouco o que a gente traz para o debate, sem querer também botar um ponto final aqui, como se o antropólogo fosse a pessoa que dissesse o que deve ser tradicional ou não, o que deve ser seguido ou não. É muito mais a escolha técnica que nos interessa, em termos da relação com o ambiente, né? Sobretudo com as tainhas. Né? Acho que tem um ponto central que a gente aprendeu é que, para esses coletivos, a primeira ação técnica é do cardume. Né? É o cardume que vai colocar em ação todo o resto da parede. Né? Há um esforço aqui de não inverter essa relação. Seja, de alguma maneira, algo que eles estão mencionando aqui, ou seja, um arrasto de praia. Né? A gente viu esse ano, por exemplo, foi uma temporada difícil, lá o pessoal do Saragaça, eles pegaram no finalzinho 10 mil peixes, né? Foi uma loucura. Assim. É diferente de uma canoa que vai pegar todo dia 100 peixes. Né? É um tipo diferente de relação. Esses 10 mil peixes vão acionar as trocas na comunidade, vão acionar outros tipos de relações. Vai para o mercado também, né? Metade disso vai parar nos depósitos comerciais, ou seja, tem uma maneira diferente aqui de perceber algo que é mercadoria, mas também é dado ao mesmo tempo. Né? Há esse cuidado, digamos, desses coletivos. Né? Bom, pessoal, a gente ainda tem um tempo aí para perguntas, questões. Não sei se quem gostaria de começar. Posso? Pode, né? Gostaria de saber como foi a relação de vocês com os interlocutores durante o processo de fazer a pesquisa. A gente faz uma rodada. Acho que sim. Olha, eu também tenho uma pergunta. Sim. Perdão, não tinha nada. Não? Tudo bem. Pode falar. Eu queria que vocês comentassem, pode ser para todos a mesa, mas vocês comentassem um pouco da relação da pesca, principalmente dessa pesca artesanal, com o trabalho, né? Pensando que quando você está trabalhando na pesca, não é aquela profissão formalizada, de 8 horas por dia, começa às 7, termina às 6. Então, se vocês pudessem comentar um pouco como que é essa relação dos pescadores, como esses que vocês conversaram tal, durante esse tempo, como que eles encaram essa questão do trabalho, né? Se é mais um modo de vida, um modo de estar no mundo, de ser, né? Até pensando nessa questão da percepção do corpo, relacionado à sazonalidade, ao tempo das coisas, né? Que você tem que acompanhar a safra da tainha, ela é sazonal, né? Então acontece em um momento específico. Então como que esses interlocutores, enfim, esses pescadores que vocês conversaram, eles encaram essa questão do trabalho, se é mais nessa outra forma, assim, de não é trabalho, é um modo de estar no mundo, ou se realmente tem uma coisa mais vinculada ao trabalho mais capitalista, formal, assim, que a gente conhece. Pode ir mais um? É mais duro, né? Pode falar. Muito legal, parabéns. Ouvindo vocês me lembrou muito aquele primeiro ou segundo livro do Ingo, lá dos Hunters, Pastores and Rangers, né, que ele mostra como que a introdução do snowmobile para perseguir as rendas muda todas as relações. Mas sempre pensando numa articulação do mercado, né? Tem algo que é de motorização do mercado que parece que espontaneamente aparece, comentar um pouco isso. Mas o que ele comenta lá que é interessante é que é um processo, né? Que ele diz, olha, teve uma transformação primeiro, uma relação de caça com as renas, elas não pertenciam a ninguém, elas eram predadas, assim, né, ecologicamente. Aí tem uma transição com o pastoralismo, em que elas começam a ser criadas, né, pastoreadas, cuidadas, e aí quando se insere o snowmobile, elas continuam sendo, digamos, pastoreadas, mas é um tipo de perturbação ali que muda o comportamento delas, né, com os humanos, e se reinstaura uma relação de pesca, não de pesca, não de caça, né?
de caça, porque, enfim, volta a ser uma coisa, né, do confronto, perseguição, né? Não sei se é interessante pensar se, não sei se tem estudos também a respeito do impacto da motorização com as talinhas, né? Se os carbonos também se afastam, se eles se dispersam. Basicamente. Tem mais alguma pergunta? Não. Acho que deixa eu Você sabe. mas vamos deixar para falar assim logo. Acho que eu posso começar pela primeira, deixa as duas boas. É um pessoal que a gente conhece há 12, 13 anos já, né? De alguns desses parelhos de pesca. A gente envelheceu juntos. Alguns já faleceram, enfim, a gente começou essa pesquisa em 2013, com os vigias da pesca, acompanhando mais a parte da vigia mesmo, né? Que são os que trabalham de verdade, porque tem que estar lá quando amanhece o dia e quando anoitece, eles têm que ficar o tempo todo, né? Tem que se revezar. Né? O resto são vagabundos, segundo os vigias. Mas foi uma relação que a gente foi construindo aos poucos, assim, né? Passou muito pela produção de imagens, no caso do pessoal da Barra da Lagoa, a gente acompanhando isso, 2 paredes lá. A gente andou um pouco com o pessoal do Campeche também, e da Lagoinha lá no norte também. Algumas praias que a gente, Praia Brava, antes do início, foi percorrer várias das praias da ilha, daí a gente percebeu que era impossível estar no lugar, na praia certa, onde o cardume ia parar, né? Então a gente teve que escolher uma para ficar junto, pelo menos uma temporada inteira. Né? A gente adotou aí a Barra da Lagoa e a Parelha Saragaço, que aparece nas fotos aí. Isso caiu em 2015, 16, 17, a gente fez o documentário com eles. Né? Então aí também teve essa troca, assim, de junto com eles e construindo um pouco o esforço do filme. A gente vai falar um pouco disso em aula depois, de conseguir chegar nas tarinhas, portanto, né? De que a tarinha aparecesse com mais força no fio e tal. Né? E depois essa relação foi para outros lugares, assim, né? A gente fez esse projeto de extensão, né? Foi uma demanda do próprio rancho para conseguir a permanência na beira da praia do rancho, né? Com atividades culturais inspiradas no rancho do Campeche. Né? Aí adentro lá no curso de remo acabou virando funcionária da parede. Falando em trabalho não remunerado. Teve uma pesquisa já no Fórum do Sul, com outro coletivo de pesca, enfim, né? Teve outras pessoas também no Canoa que fizeram iniciação científica, fizeram pesquisa no Campeche. Então a gente vem acompanhando assim ao longo dos anos, né? É uma das vantagens de pesquisar onde você mora, né? Você vai construindo uma relação de longa duração. Assim. E a gente vai vendo a cada temporada assim, os desafios novos que vão aparecendo, né? Acho que isso que está colocado. E são pessoas que vêm à universidade como parceira assim, para algumas dessas atividades, né? Para algumas dessas demandas que aparecem. Não só a gente, mas outros atores aí também da política pública. A gente tem essa dimensão. Assim. Eles sabem o que é um antropólogo, os antropólogos também. Então, acho que isso é uma coisa interessante assim, de ter essa demanda. Né? Acho que isso é uma coisa legal para o debate da semana. Assim, de ver que a gente tem uma relação diferente, um olhar diferente do que seriam os outros atores que às vezes aparecem da engenharia de pesca, da biologia, de outros jornalistas, né? Outros documentaristas também. Né? Então, acho que tem essa relação diferenciada de ver o tipo de coisa que a gente presta atenção, o tipo de coisa que a gente pergunta, né? O tipo de conflito interno do grupo. Né? Então, acho que, adiantando um pouco a resposta para acho que tem outras coisas, mas tem isso. Assim, dentro do grupo tem essa divisão de funções, e algumas são vistas mais como trabalho. Assim, acho que o vigia, certamente, o vigia não pode faltar. Né? Quem falta leva a cruz, o pessoal chama. Né? Tem uma pessoa que é o livreteiro, assim, que fica anotando quem veio e se pega peixe, quem tem direito a ganhar uma parte da pesca. Né? Aí fica uma coisa que é meio sociedade, mas é meio aposta, assim, né? A pessoa pode escolher faltar no dia errado, né? No dia que deu peixe. Né? E aí a pessoa, todo mundo vai ganhar um monte de peixe, mas aquela pessoa não ganha. Né? Que é um pouco diferente do emprego, ninguém vai ser demitido. Né? Mas a pessoa, digamos que errou o dia de visitar um parente no hospital, de arrumar o telhado da casa, que está com goteira, que tem essas coisas, não consegue ficar todo dia. Né? Mas o pessoal tem outros trabalhos, né? Acho que eles fazem essa diferença. Assim. Muitos são motoristas da Transol mesmo. Tem trabalho com garçom, tem né, essas pousadas, tem outro trabalho assim, formal na cidade e tiram férias, tiram folga para poder pescar. Né? Então é diferente de uma relação de trabalho nesse sentido, que não quer dizer que não tenha uma noção de
de dedicação, de obrigação, de responsabilidade e tal, mas é indo em outra chave, né, mais próximo da casa, assim, de um outro tipo de relação mesmo aqui que está colocada. Né, e tem lugares diferentes, assim, né? Tem o patrão que tem que estar atento a esse esforço diário, assim, tem que ter comida para essa raça toda comer, né? Tem cozinheiro, tem outros lugares aí, né, que talvez sejam mais próximos do que a gente chama de trabalho, do que os camaradas de praia, que são aqueles que vão estar ali disponíveis para puxar a rede, né? É um pouco mais, assim, uma função mais dispersa, né? Que vão ganhar o quinhão menor. Acho que tem o pessoal da canoa tem que ter uma equipe, né, certa, tem que ter o pessoal que joga a rede, acho que dá para olhar talvez nesses diferentes lugares, assim, né? Alguns talvez sejam mais próximos no sentido mais trabalho, no sentido marketing, assim, né, não tanto trabalho formal, do que outros, assim, que é uma coisa mais tênue. Tem os aposentados também que estão lá, né, que tem outro lugar também. Acho que tu já respondeu bem, mas só para reforçar, no início tu falou, né, como pro pesquisador era difícil saber quando que ia estar acontecendo uma raça de praia no lugar certo, na hora certa, na praia certa. Então tem esse caráter do trabalho como ali, né, modo de vida, porque a pessoa fica ali os 2 meses todo, às vezes para pescar só no último dia, que só encostou peixe no último dia. Então, que trabalho que funciona assim, né, também o horário, né, chega quando o sol está nascendo e fica até guardar tudo lá no final de tarde. Então, só para complementar, não sei se tu... Não, então, pensando na questão que o Caetano trouxe, né, sobre a motorização, de que maneira isso interferia ou não na pesca, e sobre a questão do capitalismo, isso estaria relacionado, né, a atender o mercado, né, a questão da com mercadoria e tal. Algo que a gente levou um certo tempo para entender no início da pesquisa, porque, sobretudo, você tem muitos conflitos, né, muitas tensões quando chega a temporada da tainha, porque o espaço da praia fica reservado, de muitas praias fica reservado para o cerco de praia, né? Então fica proibido o trânsito de embarcações, certas práticas, surf, por exemplo, e outros esportes marítimos, jet ski, sei lá, essas coisas, mesmo banho, fica às vezes limitado, então fica restrito. Isso às vezes cria muitas tensões e conflitos. De um tempo para cá você já tem a própria legislação municipal, estadual, que regula São portarias municipais, né? Só algumas praias. Que regulam isso, porque obviamente não extingue as tensões e os conflitos, mas dá, digamos assim, dá uma certa organizada. Né? E algo que às vezes é difícil para as pessoas entenderem, né? Para as pessoas se sentem contrariadas, né? Elas falam, mas espera aí, o motor não espanta o peixe, quando eu estou surfando, eu vejo o peixe lá, eu não vou dispersar o cardume, né? Eu não vou espantar o cardume e tal. Mas algo que depois a gente vai entender é que não se trata de afastar ou espantar os cardumes, mas é de dispersá-los ou evitar que eles se agrupem. Então, a presença de embarcações, de pessoas na água, etc., pode evitar que os cardumes se agrupem. Porque como a gente passou ali nos slides, entre as condições para que o cerco seja feita, uma condição central é que os peixes estejam reunidos. Se eles estiverem muito dispersos numa praia, imagina uma praia aberta, né, como ali da Barra da Lagoa, que emenda com Moçambique. Né? Se os peixes estiverem dispersos, a canoa não tem como cercar todo o cardume. Então a ideia é que justamente o que se aguarda é que os cardumes se agrupem de modo que seja favorável sair com a canoa, né, todo o esforço de sair com a canoa, cercar, puxar a rede e tudo mais. O que o motor... Então a contraposição ao motor não é porque o motor vai espantar os peixes, não é que com o motor deixa de ser necessário esperar o peixe se agrupar. Porque como o esforço é menor, então tem um magote ali disperso, né? Tem um grupo de peixes ali, um cardumezinho disperso, a gente vai lá e cerca. Tem outro, vai lá e cerca. E o que os pescadores argumentavam é que justamente, a questão é que a gente tem que esperar eles se agruparem. Pode demorar 1, 2, 3 dias, semanas, mas a gente tem que esperar eles se agruparem. E pode acontecer eles nem se agruparem aqui, eles se agruparem na praia seguinte. Mas aí, sorte, então, do pessoal da outra praia que vai cercar. E a gente vai até avisar, né? Tá aí. E justamente está sempre rolando uma troca de mensagens e tal entre eles. Então, acho que tem esse componente.
E aí, como é que isso se conecta com a questão da mercadoria, né? Eu acho que é um pouco na esteira do que o Rafa falou há pouco, que de fato, em qualquer uma dessas parelhas e tal, digamos que a tainha ela passa por vários regimes de transação, né? Ela circula como dádiva, né, presentes, é uma própria dádiva da natureza, frequente, né, expressões do Ticão, isso é uma coisa que a natureza nos dá, a gente viu lá na pesca com botos, né, também expressões desse tipo, ou algo que Deus nos deu, o que quer que seja, mas ela também circula entre eles como dádiva, ela circula como uma espécie de prestação particular, que é o quinhão, né, que é a parte do que foi pescado, que é dividida entre os camaradas de pesca, entre os patrões e tudo mais. E ela circula também como mercadoria, porque ela é vendida tanto na beira da praia, pelos próprios pescadores, como ela é negociada, previamente vendida para os pombeiros, né, que são os atravessadores que vão levar o peixe para o mercado, para as peixarias e assim por diante. Né. Então, ela sempre está passando por esses diferentes regimes aí. Eu acho que o ponto é que, como o Rafa colocou, quando você quer essa diferença que o Rafa apontou entre você cercar 10 mil peixes, 5 mil peixes, numa ocasião, e aí isso reúne a vizinhança, isso faz com que o peixe circule, sobretudo sobre essas outras formas, como presentes, prestações, e assim por diante. Quando você fica pegando de pouquinho em pouquinho, é a ideia de que ele vira uma mera mercadoria, porque a gente vai pegar para vender, porque não vai dar para ele circular pela vizinhança dessa maneira. Então acho que a conexão seria mais ou menos por aí. E uma coisa que também o Caetano falando me fez pensar, se eu tenho muita curiosidade, eu espero agora aqui no pós-doc poder conhecer essa pesca no sul do estado, eu tenho muita vontade, porque lá também tem parelhas, tem camaradas, a gente acompanha no Instagram, não é só o cara ali pescando sozinho com motor. Então não é como se fosse também uma mudança que a gente vai saber de antemão o que vai acontecer se colocar o motor. Mas no caso aqui é uma coisa que eles não queriam apostar, né? Uma aposta que eles não estão dispostos a fazer para mudar por causa dessas coisas que eles elencaram, assim. Mas eu acredito, né, lá também vai ter outras formas ali de socialidade e tal. E eu tenho muita curiosidade, porque não tem pesquisa ali com essas parelhas do sul, por exemplo. Então, puxam de De trator, tem trator para puxar. Então, é outra praia, né? Não, pode perguntar junto com a dela, já é isso mais ou menos. Tá. Bom, gente, como foi na mesa anterior também, não é novidade, todo mundo aqui já se ouviu bastante falar. Mas eu queria fazer duas perguntas, na verdade, porque como teve vontade eu consegui pensar em mais uma. A primeira é pensando na questão da cosmotécnica, porque eu usei no trabalho também, pensando mais ou menos como vocês, assim, a cosmotécnica como uma certa dimensão ética do processo técnico, que tem a ver com certos valores, digamos, filosóficos dos processos das práticas. E eu recebi uma provocação de que eu não talvez pudesse usar o conceito de cosmotécnica porque não havia uma cosmologia embutida no processo técnico com o qual eu estava debatendo na pesquisa de campo. Eu queria saber como que vocês pensam nessa questão da cosmotécnica nesse processo, nessa dimensão entre ética, cosmologia, onde vocês veem essa cosmotécnica operando. E a segunda, voltando para a definição do MOUS de técnica, né, como ato tradicional eficaz, a gente pegando essa qualificação dele, pensando principalmente na última palavra, né, se a gente qualifica a técnica como um ato eficaz, tem um certo fim entendido que está pressuposto no processo técnico. E aí eu queria saber de vocês, porque eu estou pensando muito nessa questão de erro, desvio, falha, como que vocês perceberam no processo técnico quando ele não chegava nessa eficácia pretendida pelo processo? Como que os pescadores lidavam com a técnica que não dava certo? Assim, o que o erro produz, a falha produz nos processos técnicos? Bambu nas costas. Eu primeiro agradecer, né? E é uma pergunta mais simples, especialmente para Bea, mas eu acho que talvez para ser mãe seja interessante. Assim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre você no campo. Acho que tu, como uma mulher assim no campo, em volta de vários homens, acredito, que tem
um relato talvez interessante, talvez só para as gurias, assim, para as outras pessoas em geral, como que foi esse processo, acho que também é bacana, assim. Porque geralmente é um campo que é relatado muito masculino, né? Então também como pesquisadora acho que seja interessante escutar. Rafa, quer contar? Eu vou responder primeiro, acho que na verdade seria melhor eu falar primeiro, mas eu vou ter que sair. Então, só a questão da cosmotécnica eu que sugeri um pouco esse termo para a gente colocar nesse artigo, né? Mas é o que a gente vem discutindo aqui. Mas eu acho interessante, assim, para pensar algo que não está tão mediado por, assim, entes, né, outros humanos como, sei lá, Iemanjá, ou né, outras figuras nesse sentido, né? Mas é uma maneira de falar da relação com o ambiente em outra chave, né? O que foi, assim, a gente pode pensar e traz a questão climática, por exemplo, né? Ou sazonal, né? Então a gente tem algo que a Bê trouxe aqui, a quadra, né? A importância de uma configuração dos ventos, a importância da relação com outros seres também na praia, ali, né? As aves, como são às vezes sinais de presença de espécies de peixes. Tem essa coisa de não fazer barulho para não espantar a tainha, ou seja, tem modos de relação com entes que são entendidos como sujeitos. Né? E aí a cosmotécnica é interessante para pensar nesses termos e chega no ponto da ética até nesse sentido, assim, de, quando a gente está falando de pesca, de caça, tem essa dimensão, né, de o que eu vou falar daqui a pouco, assim, que é essa ética do cuidado, da precaução, no sentido de você não pegar mais, né, não ser ganancioso, no sentido de exagerar e pegar peixe pequeno, filhote, dar uma malha mais estreita, né? Ou seja, tem uma série de regras que parecem ser assim, em termos apenas de acordos, de consensos, mas que demandam algo que tem a ver com, né, um comportamento mesmo, né? Ou não arriscar colocar a canoa num dia de mar agitado, né? E às vezes colocar a vida de alguém em risco, né? Tem uma série de outras questões, assim, tem muito esse comentário também, o pessoal brigou e por causa disso aconteceu tal coisa, né? Então aí juntando um pouco até com a tua pergunta do erro, assim, né? Acho que tem uma leitura da cosmotécnica que é bem interessante para pensar em termos desses ajustes sistêmicos no processo, né? Em termos de algo que, né, às vezes tem uma discussão no rancho, no outro dia a pesca é tudo errado e tal, e o pessoal faz uma associação, né? Em termos de, você, né, xingou o camarada lá e isso teve um efeito na moral do pessoal, né? Então acho interessante de pensar essa dimensão que também pode ser lida na chave da própria praia, né? Dos humores da praia, dos ventos, né? Ou seja, atualmente me interessa muito essa discussão com a questão climática mesmo, né? De ciclones, de tempestades, de mudanças inesperadas assim, nesses ritmos, né? E acho que uma coisa é olhar nesses termos, assim, de como cada ação vai ter efeito na próxima ação técnica, né? Em termos de que ocorreu num dia que pode motivar o dia seguinte, né? Que é diferente de avaliar algo mais que eu estou na temporada, assim, de pensar mais a dimensão política, os acordos, né? Acho que tem essas duas coisas, assim, às vezes um erro pode ser uma sorte, né? O erro de uma parelha permite que a outra capture, né? No Campeche tem isso, assim, de ter mais de uma parelha disputando, às vezes, então é interessante, assim, que sempre que eles pegam um peixe, eles vão dizer, mas escapou um monte, né? Sempre tem essa fala, assim, então sempre podia ter sido melhor, né? Sempre tem essa avaliação. Era um problema com um documentário, assim, porque a gente gravava super feliz, assim, os cercos, ia mostrar e eles começavam a dizer, o que o cara tá fazendo lá, olha aqui, ó, tá vendo que o cara tem essa avaliação, assim, né? Mas ela não era um sentido, assim, como seria a relação do gerente com seus empregados e subordinados, né? Eu acho que é mais uma tentativa de entender um esforço coletivo mesmo, né? E aí eu acho a cosmotécnica interessante por isso, assim, porque ela joga num outro nível a questão, né, em termos de relações que estão no plano entre sujeitos, inclusive com os peixes, com o mar, né, com os equipamentos, com a canoa, né? Tem todo um respeito com a canoa, do que pode ser feito na canoa, né? Lá na laguna o pessoal também diz, não pode, né, botar a mão na tarrafa do outro, porque se isso vai vazar ele não vai ter sucesso naquele dia. Tem uma série de cuidados, assim, que a gente sai um pouco da chave da crença, né, e vai pensar em termos de algo que é parte do esforço técnico também, né, que eu acho que o mais central é manter a atenção constante nesses sinais sistêmicos todos, né? Acho que é uma coisa muito difícil, assim, de fazer. Acho que esse é o cuidado que eles têm o tempo todo, assim, de manter essa atenção constante, né? Mas só um ponto. O que você falou, né, dessa crítica que você teria recebido sobre não haver cosmologia, mas justamente a
ideia de cosmotécnica, ela, em relação à cosmologia, ela não pressupõe cosmologia. O que há em comum aí é o cosmos. Justamente essas outras, né, tipo, as outras forças do universo, outras espécies, ventos, correntes, etc., que estão em jogo. O logos entra talvez pela técnica, justamente. E aí, no caso, né, da própria noção do Green, nesse sentido, quando ele tem o elemento do cosmos, que ele coloca, né, com esse prefixo, diz respeito, se remete justamente à questão da localidade, que ele vai chamar a atenção, né? Então, tipo, como é que esses elementos que compõem uma certa localidade, como é que eles estão presentes na técnica. E singularizam aquela técnica, no sentido de que o que a gente genericamente chama, né, cerco de praia, vai ter um cerco de praia, e acho que o exemplo aqui é bem claro, né? Tem um cerco de praia que é esse que se dá no Campeche, na Barra da Lagoa, em certas condições, numa certa localidade, que é diferente, certamente, do cerco de praia que mobiliza, que requer motor lá no litoral sul. Gente, eu vou pedir licença para entrar na minha hora, tá? Muito obrigado, Varujo, pela continuidade. E só para complementar também a questão do erro, assim, porque, né, assim como a leuquimia é meio que dividido, o erro nesses casos também é meio dividido, sabe? Por mais que depois que acontece, né, o que dá errado, eles tentem achar um culpado, tem, né, briga, assim, não, o vigia fez errado, o patrão não escutou o vigia, o cara que remou não remou bem, mas também tem um pouco de compartilhar o erro, né? O que talvez ali, se fosse assim, um motor que é de uma pessoa, que é de uma canoa, que é uma rede que é só daquela pessoa, o erro também não vai ser compartilhado, né? Tanto a parte boa como a ruim, assim, não será compartilhada. E para responder a questão, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Porque tem... Acho que daí cada campo é um campo, assim. No meu caso tem o pântano, né? Que eu fiz a minha tese de doutorado no Pântano do Sul, com outra pesca, com outros pescadores. E depois a minha relação com a pesca da tainha, que eu me envolvi nesses projetos todos que o Rafa falou. Outros projetos, né? Que eu trabalho fora da academia, numa associação que trabalha com pescadores artesanais, então eu tenho essa relação. E assim, são estratégias, e todo pesquisador tem estratégias, assim, e nós como mulheres temos que usar certas estratégias, mas eu também vi que a gente tem outras estratégias que talvez um homem no meu lugar, em campo, na situação, por exemplo, no Pântano do Sul, talvez eles não... eles me viam meio que como uma... Era engraçado eu ir lá tentar pescar com eles, não era uma coisa de competição. Talvez um homem no meu lugar no Pântano do Sul seria uma competição de masculinidade e eles não se abririam como eles se abriram para mim. Mas aí, né, não dá pra negar que, tipo, como mulher, por exemplo, eu morava com o Bruno, que é meu namorado, então toda vez eu chegava e eles falavam: ele não acordou hoje? Eu falava: não, tô dormindo. Tu que leva o peixe? Sim, eu levo. Então, tipo, e a estratégia, eu sempre falava que ia voltar lá, então, né, a gente também tem que se preservar. E no caso do arrasto de praia, eu trabalho com outras mulheres, então eu também chego em grupo, ou chego com eles, isso é muito legal, eu valorizo muito a pesquisa que é coletiva, em conjunto, porque eu também me sinto muito segura. Eu chego lá e eles já me perguntam do Rafa, do Gabriel, né, sempre, não, eu falei pra eles que eu vim aqui hoje, sabe, então são coisas que como mulher a gente vai aprendendo até em outros casos, né, de se proteger, e a pesquisa vai ser só mais um momento de usar essas estratégias. Mas eu gosto de pontuar muito isso. Como mulher, eu também acessei outros lados dos pescadores, de também ser mais confidente, deles contarem, querer conversar mais, explicar, do que às vezes um homem que vai ser uma competição masculina, uma coisa chega ali e ele já fica assim, né, não... Ou então, daí não sabe pescar direito, o cara, pô, olha esse cara, não sabe nem pescar. Mas a mulher não, é engraçadinho, vai lá, veste ela com roupa de borracha. Então, só ela cai no barco, que engraçado. Então também dava pra usar, sabe, esse lado como estratégia pra conseguir acessar esses outros lugares, assim. E a gente, né, até aqui na UFSC, como a gente fala, tem muitas mulheres que se interessam por pesca, né? Porque também é um exercício de alteridade, é uma coisa bem diferente do que... Né? Pô, ele é masculino aquele mundo ali, né? Apesar de ter pescadoras mulheres e tudo mais, mas a gente vê que... Então é um exercício legal de alteridade, eu gosto, assim, adoro. Então, mas é isso. Teve só que você falou agora no final, eu me lembrei,
nesse campo de antropologia marítima, né? É interessante ver que você tem mais recentemente algumas pesquisas que lançam luz sobre justamente uma invisibilidade das mulheres na pesca. Tem um trabalho da Rose Gerber, que foi feito aqui, um doutorado aqui no programa de pós, que é um trabalho referência sobre esse tema, né? Ela trabalhou com mulheres pescadoras e, digamos, eram invisíveis na literatura sobre pesca no Brasil, mas também é interessante que é um campo repleto de grandes antropólogos, de grandes pesquisadoras, tem muitas pesquisadoras também nessa área. Né? Bom, a começar pela Gioconda Mussolini, como eu falei, a fundadora da área no Brasil, era justamente uma mulher. Então é muito interessante como, a despeito de ser um ambiente extremamente masculino, né, que a gente vê como um ambiente estritamente masculino, extremamente masculino, etc., você tem uma presença feminina, tanto na pesca, há mulheres pescadoras, como também na pesquisa sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta sobre a limitação da quantidade de pesca da tainha que está tendo. Como isso influencia a relação deles? E eu queria saber como isso afeta a técnica, né? Ali, a divisão e a própria pesca em si. Mais alguém? Tá. Bom, desculpa o seu nome? Laura. Laura, prazer, Laura. A pergunta é interessante, Laura, porque, de fato, recentemente, por exemplo, você teve agora esse ano, se não me engano, no ano passado tinha já a definição de cotas para cerco de praia, não, né? Começou esse ano, né? Então, por exemplo, você tem já há algum tempo, você tem, no caso da pesca da tainha em particular, né? Você tem toda uma política de gestão dessa pesca que implica o estabelecimento de calendários e cotas. Basicamente, a gestão dos estoques pesqueiros é pensada dessa maneira pelo Estado, né? Baseado em conhecimento científico, certo? Isso não só em relação à tainha, mas em relação a várias espécies, isso frequentemente cria conflitos e tensões, porque os pescadores argumentam, por exemplo, que fora, tal espécie não está em extinção, ou vocês estão nos proibindo de pescar justamente no período que seria o período propício para a pesca, e assim por diante. No caso, voltando ao caso da tainha, então você tem o estabelecimento de um calendário, você tem um calendário que estabelece 3 períodos distintos para 3 técnicas ou artes de pesca distintas, 3 categorias distintas de pesca. Então, tem uma data de início e fim da temporada para pesca industrial, uma data de fim e início da temporada para pesca artesanal, como cerco de praia, e exato, e vai também uma outra data para início e fim da temporada para o cerco de praia. Então, você já tem uma distinção nesses termos. Além disso, você tem cotas, você tem um estabelecimento de cotas para pesca industrial e malha-milhado, também, ou seja, tipo, por temporada, a produção deve se limitar, né, deve ter o máximo, o teto da produção, né, da pesqueira deve ser tantas toneladas para a pesca industrial e para malha-anilhado, que é uma outra modalidade. E neste ano, se estabeleceu uma cota também para a pesca do cerco de praia, né? E isso gera sempre tensões, conflitos e assim por diante. Mas o que é interessante notar é que os pescadores têm uma relação bastante pragmática com essas políticas do Estado e assim por diante. Então, em alguns contextos, eles podem se contrapor, né, e trazer argumentos para dizer, olha, o calendário está equivocado, né, tipo, olha, a tainha já está passando por aqui em tal época, então é melhor começar antes a pesca ou terminar depois, findar a temporada depois, assim por diante, esse tipo de negociação. Ou, no caso de outras espécies, como por exemplo, agora recentemente já tem um caso envolvendo uma espécie de bagre específica, que eu não vou lembrar o nome. Esse peixe não está em extinção, o bagre está em extinção, é esse, não é esse, então deve-se liberar a pesca. Então tem várias contraposições, digamos assim, aos argumentos apresentados pelos cientistas, pelos biólogos e, por conseguinte, pelo Estado, né, que vão fundamentar as decisões do Estado. Mas, em outros momentos, eles podem se aliar a essas decisões e a essas políticas, como, por exemplo, no caso do cerco de praia, é importante você limitar a pesca industrial, o calendário da pesca industrial, porque senão eles vão capturar todos os peixes na saída, por exemplo, da Lagoa dos Patos, né, que é o principal estuário de onde vem as tainhas capturadas aqui. Eles vão capturar todas as tainhas lá e vão chegar poucas tainhas aqui. Então é importante estabelecer um calendário mais restrito para eles e uma cota também mais rigorosa para eles.
Então tudo é definido muito pragmaticamente, né? Não sei se você... Não, eu pensando assim, uma coisa assim que até faz parte de um dos argumentos que a gente trouxe, né? Que tem essa competição e cooperação nos grupos de WhatsApp. Tem o troféu tainha, que é uma coisa que eles faziam, tipo, eles iam somando quanto a praia ia pegar. Isso é uma coisa que esse ano não teve, porque eles viram como uma estratégia para não né, somar nessa cota que eles tinham. Então, né, uma coisa que foi a cota ali mudou toda uma relação que eles tinham. Assim, eles mandavam nos grupos, ó, praia tal, pescou agora tantas toneladas, tantos mil peixes. Eles pararam. Esse ano foi nos grupos, assim, eles mandavam vídeo, ó, rolou seco, e não falavam quantas tainhas. Então, né, eles vão mudando as estratégias. Por outro lado, já me falaram que várias toneladas da cota foi vendida para o industrial. Veio fofoca assim, né? Ó, tal praia nem pegou peixe, mas vendeu a sua cota e lançou. Então, né, começa a aparecer esses atritos que daí são mais ali a nível ali mesmo das praias, assim. Mas no geral, eles têm a estratégia também para continuar pescando e talvez não lançar o número, porque é tudo assim, tipo, é digital, eles têm que fazer um mapa de bordo, né? Ó, cheguei agora e pesquei tantos peixes. Não existe uma fiscalização para ir lá e ver realmente se pegou aquilo de peixe, então eles têm as estratégias também, assim, deles. Acho que é isso, né, pessoal? Agradecer vocês novamente pela participação, muito obrigada por terem vindo. Agradecer a todo mundo que ficou hoje até o final. É isso, gente. Lu.